Konnichiwa! Bora lá refletir? Será que as palavras de Deus, Jesus Cristo, de Yesu, sempre serão ditas para nós do jeito e da forma que desejamos? Será que é sempre de forma que a gente deseja para massagear o nosso ego? Então, bora lá refletir. Vamos dar um pulo no livro de João. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? É um questionamento, Jesus perguntando: isso vos escandaliza? Aí dá um pulinho mais para baixo, lá no 64. Mas alguns de vós que não crerem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Aí pulando mais à frente ainda, em 67, então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Porque aqui as pessoas que estavam, mais pessoas que estavam ali, se retiraram por conta do discurso de Jesus. Não quiseram não, saíram fora. Aí Jesus já chega junto ali dos 12 e pergunta: querem vocês saírem? Querem também ir embora? Aí Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Isso é muito importante aqui, que é bem claro, bem nítido, que nem sempre, praticamente, Deus vai dizer as coisas que nós esperamos ouvir para massagear o nosso ego. Aqui nesse discurso duro, muitas pessoas pararam: olha, eu não quero ouvir. Então não iremos ouvir coisas para massagear o nosso ego. Então, de Gênesis e Apocalipse, aqui as orientações são para a nossa evolução. Para muitos, em alguns trechos, pode dizer assim: não, isso é muito duro, não dá não vai rolar. Mas é para nosso crescimento, é para nossa evolução. Contextualizando um pouco mais, refinando um pouco mais, às vezes as pessoas ficam esperando determinada resposta de Deus. Quando a pessoa recebe assim, um bate bem grande de Deus, fala: não, isso não é para você não, a pessoa fica triste, chateada. Não é isso não, Deus não me respondeu, sabendo que foi sim a resposta de Deus, que não era aquilo que Deus desejava para ela e que ela iria fluir melhor em outra direção. Mas é muito difícil para o ser humano, no modo geral, ser contrariado. Então bora lá, vamos dar um pulo mais à frente na Bíblia, lá no livro de Efésios. É muito importante ler esse versículo agora do livro de Efésios, porque para muitos também, eu sempre coloco para muitos porque são muitas pessoas, porém não são todas as pessoas, né? A gente tem que ter o bom senso de não generalizar e não colocar tudo como uma verdade absoluta, né? Mas muitas pessoas, infelizmente, acabam sempre querendo trazer a glória para si, né? Às vezes tem numa instituição algum projeto, alguma coisa, que várias pessoas participaram, mas aquela pessoa fala: não, é meu projeto, né? Mas, na verdade, foram várias pessoas que participaram na questão do ego, né? Então, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo aquele que é cabeça, Cristo. Em tudo crescemos porque é a cabeça, é Cristo. Crescemos em amor, em verdade, em Cristo. Então, infelizmente, muitos agem de forma fraudulosa, né? Enganosa, desejando um engajamento para uma autopromoção.
Às vezes não para aquele momento, mas no futuro. Então é bem complicado. E muitas dessas pessoas falam também em nome de Deus. E qual é a estratégia de quem é fraudulento? É massagear o ego. Falar sempre coisas para aquelas pessoas que estão à volta dela, que Deus está falando do jeito que elas querem ouvir. Você vai conquistar tal coisa, você vai ter tal cura, você vai conquistar tal trabalho, você não precisa estudar não, pra quê? Já vai vir um anjo ali, vai te dar o diploma na mão. Você não precisa tomar medicação de médico nenhum, pra quê, né? E aí as pessoas acabam caindo no engano, né? Por vãs doutrinas e uma infinidade de outras questões que a gente pode colocar aqui de doutrinas que são ventos, né? São modismo, né? Principalmente a gente sempre vê, vira e mexe, parece um ciclo, né? Várias vezes durante esse ciclo vê aquelas pessoas, movimento daqui, movimento dali, e sempre com o mesmo discurso de palavras que as pessoas gostam de ouvir, como se fosse algo motivacional. Coach, né? Coach no meio cristão, é estranho, né? Aí bora lá, mais à frente, mais um versículo que é muito importante aqui em 1 João 1:5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas. Nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Olha que interessante, que Deus é a luz. Se praticamos a luz, a gente ouve a verdade. E a verdade que a gente aceita de Deus não necessariamente vai ser as palavras que ouvimos. Então a gente vai sim ouvir coisas que não, você não deve fazer isso. Faça de outra forma, pela parte de Deus. Na Bíblia tem diversas regras, né? Aqui a gente vê bem nítido nos 10 mandamentos que devemos seguir. Para muitos isso é muita regra. E na verdade é regras de vida, porque vivemos num contexto com diversas pessoas. Então esses direcionamentos nos traz uma vida sossegada, tranquila, porque respeitamos o nosso próximo, né? Procuramos sempre olhar para o alto e do alto vem luz, e automaticamente a gente traz luz. E dentro disso, essa questão de praticarmos a verdade, a gente tem que ter como ponto de referência que para falarmos a verdade, principalmente quando estamos falando de Cristo, a gente não precisa das nossas profissões, né? Infelizmente hoje tem sido bombardeado a questão psicológica. Lógico que a psicologia, como o serviço social, diversas áreas, né? Que eu também tenho formação, é muito valiosa como recurso de instrumento. Mas um pastor, por exemplo, não precisa ser um psicólogo para ter a sabedoria de Deus. Não, porque a sabedoria vai vir de Deus, né? Se for necessário algum outro recurso, aí sim, dentro do corpo, tem profissionais que podem dar suporte, né? Orientação. Mas quem não tem, não é necessário para falar da palavra de Deus, né? A gente não pode banalizar, colocar tudo num saco só, né? Se findar em uma única pessoa. Aquele ali vai ser o oráculo. Tudo ele sabe. Chega alguém, leva para o oráculo. Não, mas o corpo de Cristo tem diversas, né? Dentro do corpo, a gente tem o dedo, né? A gente tem o olho, tem o nariz. Cada um tem uma função. Então, não necessariamente, né, uma pessoa que está liderando alguém, né, um grupo, precisa ter alguma formação para ali se findar nele toda a informação. Não é necessário porque tem o corpo. Então, Jesus aqui, sim, ele sim, tudo é nele. Ele que se finda. Tudo é nele, Jesus, tudo é nele, Jesus. E a partir do momento que você aqui, ó, anda na luz, que é a mensagem que a gente deve levar como cristãos, que não necessariamente a gente precisa ter uma formação, mas sim a verdade da mensagem de luz, que Deus é a luz. E aí não há nenhuma trevas nele, Deus vai guiar, vai orientar. Então não necessariamente a gente vai ouvir as coisas que nós desejamos de Deus, não necessariamente a gente vai
ser concedido para nós o que nós desejamos, porque Deus tem algo melhor para nós. Para falar a palavra de Deus, não precisa de uma formação acadêmica. Quem vai dar sabedoria vai ser Deus, direcionamento. Se alguém precisar de alguma área específica, existe aí uma infinidade de pessoas no corpo que Deus deu orientação para ela, né? Junto com a sua formação para orientar. E por último, com certeza, que a nossa missão aqui de todos é levar a mensagem de luz, e onde há luz não há trevas. Então, uma vez que apresentamos a luz, aí é Deus que vai cuidar dessa pessoa, vai orientar e vai direcionar da mesma forma que fez com cada um de nós, que já compreendemos a palavra, já vivemos no caminho de luz. Matanê, bye bye!